Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos. Dá like, muito like, like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças ao seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. E aí, meu amigo, minha amiga, como é que você está se sentindo após o resultado fantástico do Botafogo ontem, lá no Peru, em Cusco, na cidade de Cusco, no estádio do Cienciano? O Botafogo foi à altitude e saiu derrotado numa vitória vergonhosa do Cienciano. O Botafogo levou nada mais, nada menos do que 6 chapuletadas, e eu confesso a você, eu, como sempre faço, dormi com a cabeça no travesseiro de gelo, para poder chegar hoje com vocês e fazer aqui o nosso vídeo diário. Esse nosso vídeo é um vídeo rápido, vai ser um vídeo rápido, porque eu decidi ontem, já conversando com vocês, decidi fazer a nossa live pós-jogo. E eu falava, cara, nós vamos fazer a nossa live pós-jogo no dia seguinte. Porque, cara, no mesmo dia do jogo, o jogo acabou tarde. E ontem, logo que acabou, eu coloquei em alguns companheiros que estavam ali acompanhando o jogo, todos estavam fazendo live na mesma hora, porque o resultado foi estarrecedor. O resultado foi realmente um resultado vergonhoso. E eu falava, cara, eu não gosto de fazer comentários de cabeça quente, porque eu vejo o jogo, eu fico muito nervoso. Eu falei para vocês, cara, minha esposa vai ficar no meu pé, ela vai ficar ali me espizinhando para que eu não saia do prumo, para que eu não me exalte acima do que já é normal. Cara, e não teve condições. Não teve condições a ponto dela desistir e dizer que não ia mais ver o jogo junto comigo, e ela foi embora. Ela falou, cara, eu não quero ver teu coração sair pela boca, não. Eu não quero ver o seu coração sair pela boca. Eu não quero ser testemunha de uma situação como essa. Você fica muito nervoso, cara. Você vai morrer, hein? Ela falava. E eu ali, cara, não estava entendendo determinadas situações. Eu até anotei aqui o que nós vamos falar, mas eu anotei aqui também algumas coisas que nós falamos no pré-jogo. Então, por exemplo, no pré-jogo, eu trouxe para você que eu iria dar a escalação do canal. Se você não estava no pré-jogo, você perdeu. Você perdeu. Eu dei a escalação do canal. Eu dei o exemplo do Dorival Júnior, que foi jogar na Bolívia no dia anterior, ou seja, anteontem. Eu falei, cara, o Dorival Júnior, ele foi na Bolívia, ele enfrentou o Bolívar, um time forte, um time já acostumado com a Libertadores, um clube que já venceu o Flamengo, um clube que já venceu vários times aqui do futebol brasileiro, e um time muito difícil de ser batido na altitude. Um time muito difícil de você sair, inclusive, com um resultado positivo. E o Dorival Júnior, com a sua experiência, correto? Eu já falei aqui, 5 treinadores que no futebol brasileiro têm uma capacidade melhor para trabalhar. Você sabe, Rogério Ceni, Fernando Diniz, Dorival Júnior, correto? Dorival Júnior, não lembro mais alguém. Esses 3 aí que eu estou falando aí são treinadores que gostam de trabalhar. Eles trabalham. Eles vão lá para campo, vão treinar. Tinha o Muricy Ramalho, um treinador o Vanderlei Luxemburgo, um treinador que gosta de treinar, que sabe o que está falando, sabe o que está falando. Essa é a realidade. Então, eu falava, cara, o Dorival Júnior, ele pega o seu time,
E por jogar na altitude, o que ele faz? Ele compacta. Como ele compacta? Cara, não adianta você entrar compactado, tentar entrar compactado, quando você tem um ou dois jogadores que não entendem o que é essa compactação. Veja bem, eu não estou dizendo que são jogadores ruins, eu estou dizendo que numa determinada função eles não entendem como se comportar dentro de campo. Então o que o Dorival Júnior fez? Ele entrou com a linha normal de 4 defensores, ele entrou com Bobadilha, inclusive lá numa dessas lives até confundiram, né, que ele entrou com Marco Antônio como volante. Não, ele não entrou como Marco Antônio como volante. Ele entrou com o Thiago Maia, ou Pablo Maia, ele entrou com Pablo Maia de volante e o Bobadilha de volante. Então ele entrou com 2 volantes. Na compactação, ele entrou ali com 3 jogadores de meio. Ele entrou com volante. Ele entrou com o Newton de volante. Ele entrou com o Marco Antônio como segundo volante, aí sim. E ele entrou com o Luciano jogando um pouco mais atrás, ou seja, como um segundo atacante. Mas você sabe que o Luciano é o camisa 10 do São Paulo. Ele não é um atacante. Ele serve como atacante, mas ele não joga como atacante. Ele joga atrás. E na frente ele entrou com o Calleri, que é o quê? O cara que vai segurar jogo. É o cara que você vai dar a bola, ele vai prender essa bola, ele vai segurar a defesa adversária, ele vai manter a posse de bola e numa eventualidade ele vai cavar uma falta, ele vai fazer uma conclusão. Então foi assim que o Dorival Júnior entrou. E nós conversamos isso ontem. Aí vem a questão aqui do pós-jogo que nós vamos conversar na nossa live pós-jogo. Cara, você vai ver os absurdos. Os absurdos. Quando o time foi escalado, eu já falei pro meu filho. Meu filho, pô, pai, o jogo nem começou. Eu falei, cara, não tem o jogo começar, cara. Não tem, o jogo já começou. Eu sempre explico pro meu público, para os meus amigos que estão, eu não tenho vocês como público, eu tenho vocês como meus amigos botafoguenses. Cara, que o técnico pode errar em 3 momentos. Na relação, nos relacionados, na escalação e na substituição, que é a leitura de jogo. E eu falei, cara, o único lugar onde o cara não pode errar é na leitura de jogo. Ele conseguiu errar nos 2, porque ele levou os jogadores que ele tinha, não havia outro tipo de jogador disponível, ele levou os jogadores que ele tinha, e ele errou na escalação, e eu vou mostrar isso para você, e ele errou nas substituições. Inclusive, na questão da escalação, eu estava vendo o Brownie Fogo agora de manhã, o canal do Brownie, e o Brownie lembrou do jogo contra a Chapecoense, que ele também foi eliminado contra a Chapecoense. E aí eu fui rapidamente no Google e procurei o resultado, né? Aquele resultado do Botafogo. Você se lembra que o Botafogo perdeu de 2-0 para a Chapecoense no primeiro jogo e depois perdeu e ganhou de 1-0 no estádio Newton Santos. E eu fui ver como o Botafogo foi escalado naquele jogo. Cara, e por incrível que pareça, você vai ver que ele cometeu os mesmos erros. Os mesmos erros. Então, dentro desse aspecto, nós vamos conversar no vídeo pós-jogo. O nosso vídeo é hoje, sexta-feira, dia 14 de agosto, às 12 horas, ao meio-dia. Esse vai ser o horário da nossa live. Será sempre ao meio-dia. Eu não sei se vou fazer live diária, eu não sei se eu vou fazer uma live pré-jogo, outra live pós-jogo. Nós vamos ter live, essa é a realidade. E tudo também, lógico, vai depender da nossa conversa, da nossa audiência. Se você lá na live, você fala, cara, eu vou comparecer, eu vou estar presente, eu vou participar. À medida que esse volume vai aumentando de companheiros botafoguenses participando da live, ou não, né? Companheiro botafoguense ou não.
Agora, se você entra lá, você não é botafoguense, você vai querer me zoar. Zoa, não tem problema, mas de modo educado, né? De modo educado, isso faz parte. Eu não tô aí, não tô ligando. Quanto mais pessoas tiver na nossa live, melhor. Então, a nossa live vai depender desses resultados, dessa audiência, dessas estatísticas de audiência, né? À medida que for tendo melhores resultados, nós vamos ali estudar a possibilidade de fazer mais lives. Mas essas aqui, a do pré-jogo e a do pós-jogo, sendo que o pós-jogo será sempre no dia seguinte, porque eu não gosto de ficar. Pô, já pensou que eu saio do jogo? Eu saio do jogo já com a minha esposa falando que eu vou morrer com o coração saindo pela boca. E eu ainda venho aqui para frente das câmeras para falar com você. Cara, é a vontade de chutar o pau da barraca. Eu vi a entrevista dele totalmente perdido, mas nós vamos falar isso na live. Então eu te espero hoje, 14 de agosto, ao meio-dia, a nossa live pós-jogo. É live sem mimimi, tá bom? O que eu vou falar, eu já anotei aqui vários itens aqui que nós vamos conversar. O que nós vamos conversar, Céu? Nós vamos conversar sobre a escalação errada. Nós vamos falar sobre substituição errada. Correto? Nós vamos falar sobre o goleiro na altitude. Você vai lembrar o que eu falei anteriormente. Goleiro na altitude. Não estou aqui botando culpa. Não é isso não, cara. É que na altitude, meu irmão, ou você está prevenido ou você vai ser pego de calça riada. Lá ele. Então é por aí. Nós vamos falar sobre depois as substituições. E vamos ver o que ele cometeu de erro no jogo lá contra a Chapecoense e os mesmos erros que ele cometeu aqui. Cara, é difícil. Mas eu te espero hoje, 14 de agosto, nossa live pós-jogo, ao meio-dia. É o nosso encontro marcado. Um grande abraço. Saudações alvinegras.